Clientes, pacientes que gostam do nosso quadro, semanalmente estamos trazendo sempre especialistas. E lembrar a todos vocês que nós temos um time muito profissional de médicos com residência, com reconhecimento, que trazem novidades também aqui no quadro, informando através da comunicação, mas também lá na clínica, atendendo, fazendo a diferença. Então o Momento Vivere de hoje recebe o ortopedista, o Dr. Wilson Pedrosa, que já esteve conosco aqui em outra oportunidade, está de volta para atender perguntas dos nossos internautas, dos nossos ouvintes. Dr. Wilson, satisfação recebê-lo. Bom dia. Bom dia, Rafael San. Bom dia a todos do Correio da Manhã. É uma satisfação estar aqui de volta, né, pela segunda vez. E meu nome é Wilson Pedrosa, estou aqui em nome da Clínica Vivere, como já foi apresentado, e vamos falar sobre ortopedia, né? Vamos sim. Toda vez que um especialista vem ao programa, vem ao quadro, nós deixamos lá no Instagram da Vivere, do Centro Vivere, uma caixinha de perguntas, dúvidas, as pessoas vão se manifestando e vão indicando ali um termômetro, né, dos principais assuntos que nós temos que falar. E recebi aqui também já um resultado, né? E tem gente que deixou, tem muita pergunta. Por exemplo, hérnia lombar, doutor Wilson, o que fazer? A pessoa mandou aqui perguntar. Bom, hérnia lombar é uma queixa frequente de dor na coluna, né? É uma protrusão do disco intervertebral que a gente tem na coluna, vários ossinhos, e entre esses ossinhos tem como se fosse uma borrachinha. E essa borrachinha ela pode comprimir e aí extravasa para a parte do canal medular, que é onde passam os nervos. Então assim, se tiver comprimindo a hérnia, a depender do tamanho da hérnia, a depender da compressão, da sintomatologia do paciente, a gente consegue controlar muito bem só com analgésico, fisioterapia, certo? Mas se for uma hérnia mais importante, que tem mais sintomatologia, como por exemplo, tiver uma queixa irradiada para a perna, tiver queimação, dormência, formigamento, aí tem que ver através da ressonância se já não é preciso fazer um procedimento. Por exemplo, como um bloqueio, uma infiltração articular ou até a hernioplastia, que é a retirada da hérnia, né? Outra pergunta de internauta. Dor lombar é com ortopedista? Majoritariamente sim, com o ortopedista, certo? Toda consulta com o ortopedista, quando tem a dor lombar, a gente exclui também causas urinárias, certo? Que é uma causa também com uma certa frequência, certo? Os rins estão lá na mesma topografia das costas, então a gente pergunta sobre a urina do paciente, mas 90% das vezes dor lombar é sim com a ortopedia. Queixa por causa muscular, por causa da hérnia também, por causa da contratura da musculatura paravertebral. Agora, outro internauta perguntou: quando marcar a primeira consulta com o ortopedista? Bem, a gente é uma especialidade que trata do aparelho locomotor. Então, qualquer doença que envolver articulação, qualquer doença que envolver a musculatura, envolver dor nos ossos, é com ortopedista. Trauma também, se teve uma entorse de tornozelo, entorse de joelho, alguma dor na coluna, isso aí é a hora de buscar o ortopedista. Outra pergunta: não sou sedentária, treino e sinto dor no joelho esquerdo. Isso é preocupante? Veja, sempre é preocupante dor, certo? Principalmente quando você é atleta, porque assim, uma das causas de dor no joelho pode ser o sedentarismo, que é justamente a falta de fortalecimento da musculatura da coxa, da musculatura glútea, da musculatura da panturrilha. Então, mas assim, tem algumas doenças que acometem justamente os atletas. Quem faz exercício físico, quem treina direitinho na academia e faz musculação, pode ter outras doenças também. Não é comum, não é normal ter dor no joelho. Isso aí merece ser investigado. Pois é, atendendo essa indicação do internauta e do ouvinte também da rádio, o pessoal perguntou sobre dor, teve outra pergunta sobre dor no joelho. E aí, quais são as causas mais frequentes e se é só para idoso? Ou também gente nova vai sofrer algum dia com o joelho doendo? Acomete todo mundo, paciente de toda a idade, desde a infância, juventude até a fase idosa. Obviamente que na fase da juventude vão ter mais frequentemente as causas por esporte, por exemplo, certo? O paciente está lá praticando algum exercício físico, fez alguma torção, virou o joelho, certo? E aí a causa mais frequente em jovens são causas esportivas.
E a causa mais frequente de dor no joelho em idosos são as alterações degenerativas, né, que a gente chama. Que é por conta da idade, por conta de obesidade, sobrecarga, e aí vai desgastando a articulação e vai gerando dor. Agora, vamos pensar o seguinte, Rodrigo, você que é um estudioso de sedentarismo. Tem gente que diz assim, eu não farei nada, vou ficar em casa, vou ficar sentado assistindo meu jogo do Flamengo, como o Martins faz, comendo minha pipoquinha, minhas coisas, vou ficar lá na minha rede. Mas isso por si só garante que eu não vou ter essa dor na articulação? Ou é o contrário, doutor? O sedentarismo é inimigo até disso, porque tem muita gente dizendo, para que eu vou correr se vai doer? Então é melhor ficar sentado. Eu morro de medo de fazer atividade física, principalmente no pós-atividade física. Pós-atividade física dói demais, doutor. Aí o pessoal passa aquela ruma de remédio. Não, ó, se tu tomar, eu não sei quem das dor, não sei quem das dor, e isso resolve aí na farmácia, vai resolver. Aí aproveitar, viu, Rafael San? Colocar na sua pergunta, colocar aquela ruma de remédio que o pessoal passa, se dá certo também, para aliviar a dor, né? Tá certo. Então o sedentarismo é ruim? O sedentarismo é ruim. Assim, de uma forma geral, se você é sedentário, você não está trabalhando na musculatura do seu corpo, você não está gerando o estímulo para articulação, certo? Porque assim, se a gente mexe mais o joelho, se a gente mexe mais a articulação, ela fica mais propensa a produzir o líquido sinovial, que é um líquido que lubrifica a articulação, que protege ela, certo? Além disso aí também, o fortalecimento muscular, a prática de exercícios regulares, o fortalecimento, eles geram uma estabilidade maior na articulação, certo? Que vai proteger aquela articulação. E em questão das medicações, pós exercício físico, não é tão interessante usar os anti-inflamatórios, porque no exercício físico, se você quer ganhar massa muscular, você faz a musculação, é importante ter o processo inflamatório controlado, certo? Vai durar aí em torno de 24, 48 horas, é a pior fase, mas a gente consegue controlar com analgésicos comuns ou até um relaxante muscular pode ser feito também. É importante também alongar, tanto antes quanto depois do exercício físico. Agora, tem aquela realidade também dos pesos, né? Dependendo da profissão, tem gente que pega muito peso, doutor. E aí eu queria saber se o peso impacta no joelho também. E como é que a gente sabe que aquele peso está em excesso? Quando é que a gente sabe que está passando da medida? O peso ele tem uma relação direta no desgaste da articulação, certo? Tem estudos que mostram que a cada quilo que você ganha impacta em 4 vezes a carga no joelho. Em atividades simples, por exemplo, como caminhar. Para descer, subir escada, impacta em até 5 vezes essa carga. Para fazer o agachamento, em até 8 vezes essa carga. Então, assim, cada quilo que você ganha ou perde, vai ter esse impacto aí multiplicado. Então, é muito importante o controle de peso no controle do desgaste articular. Quer dizer, doutor, o obeso, né, o cara com sobrepeso, obeso, enfim, ele também tem que se preocupar com essa carga que ele tá... É dele mesmo, né? Exatamente. Tá o paciente que ele é mais pesado, ele vai ter essa carga maior sobre o joelho. Além também de que a gordura é um tecido inflamatório. Não somente da consequência da carga no joelho, mas na consequência da inflamação que a gordura causa naquela articulação. Vai produzir menos líquido para lubrificar a articulação e menos líquido para absorver aquele impacto na articulação. Então, sobrepeso nunca é legal para o joelho. Não é bom de jeito nenhum. Preste atenção, muita gente pergunta, doutor, sobre a cirurgia. Hoje tem tratamentos muito modernos, né? Até chegar à cirurgia, mas quando chega, tem prótese, como é que é esse tratamento na intervenção cirúrgica do joelho? Na intervenção cirúrgica, em falando de gonartrose, que é a artrose específica do joelho, a gente já tem alguns tratamentos como, por exemplo, a artroscopia, quando é uma lesão da cartilagem um pouco menor, a gente consegue reconstruir uma parte da articulação, certo? Fazendo uma substituição, por exemplo, quando tem fratura da cartilagem, consegue substituir aquela fratura por uma cartilagem de outra parte do corpo e coloca ali, certo? E assim, na grande maioria dos casos, pacientes idosos que já tem um desgaste muito severo da articulação, aí tem que fazer a prótese de joelho, certo? Que é a substituição total da articulação do joelho por um material metálico e de polietileno. Interessante. Com relação a aquecimento, o senhor falou aí de aquecer, de alongar, etc. Tem uma maneira mais correta, mais adequada de se fazer? Tem. A forma mais adequada de fazer o alongamento seria um alongamento dinâmico, não estático.
principalmente antes do exercício. A gente sabe que um alongamento estático, que você segura aquela articulação puxando por mais tempo, mais de 30 segundos, ela diminui a força da musculatura. Tá? Então, assim, a gente fala mais em aquecimento do que alongamento. Tem que fazer o aquecimento. Então, fazer movimentos circulares do ombro, movimento circular do quadril, joelho, aquecer aquela articulação, porque quando ela está parada, o líquido fica mais espesso, fica mais viscoso e ele fica menos lubrificante. Então, você mexer aquela articulação, fazer passos laterais, elevar a perna, elevar o quadril, tudo isso aí para melhorar na lubrificação e na melhora do desempenho do exercício físico. Que beleza. Agora há pouco Rodrigo e Martins falavam e debateram sobre futebol. Cansaço, não é desculpa, etc. Tem jogador, departamento médico, tem jogador que não aguenta meia temporada. E aí, doutor, me responda uma coisa. Quais são os esportes que mais prejudicam o joelho? Quais são as atividades esportivas mais impactantes no joelho? A atividade campeã de lesão esportiva é o futebol. É o futebol. Pela carga, pelo movimento que você faz no futebol, que é um movimento pivotante, movimento de mudança de direção brusca, pelo próprio impacto direto, né, que tem muito contato também, isso aí vai prejudicar demais o joelho. Lesões como lesão do LCA, por exemplo, que Neymar está voltando agora, né, da reconstrução do ligamento, geralmente o paciente passa 9 meses para se recuperar dessa lesão. Pode ter lesão meniscal também, que é muito comum na entorse do joelho, certo? Então o futebol é campeão. Outras modalidades também, basquete, porque tem muito impacto no joelho. A gente fala aí de joelho de saltador, que é uma tendinite que dá no tendão patelar. É pelo paciente saltar demais, correr, certo? E outro esporte também que pode dar muita lesão é a corrida, certo? Se feita de modo inadequado, por exemplo, um calçado inadequado, terreno desnivelado. Se você não faz um aquecimento interessante antes, pode dar muita lesão também. Além das artes marciais. Não preciso nem falar porque existe muito contato, muita contusão, muita mudança de direção. Então tudo que envolve entorse, impacto, aumenta a chance de lesão. Pois é, inclusive, doutor, a corrida, né? Que bom que a corrida está se tornando uma prática popular, democrática e muito presente nas cidades. E muito legal porque, além do futebol que o Brasil é um país amante do futebol, a gente tem agora a corrida como um exercício muito frequente aqui. Todo fim de semana a gente tem algum evento de corrida. Mas tem pessoas que não vivem só dos eventos, né? Tem pessoas que vivem correndo. E tem pessoas que ainda querem correr todos os dias, doutor. E aí a minha dúvida. Tem alguns corredores, esses são de uma performance mais organizada, mais profissional, que fazem a corrida de um dia, mas no outro descansa, tem outra atividade. É interessante também dar esse revezamento. É interessante, principalmente os grandes corredores que correm grandes distâncias, o corpo precisa de um tempo para regenerar aquela musculatura, certo? Então, assim, se faz exercício intenso, é interessante pelo menos repouso de 24 horas após esse exercício intenso. Não emendar várias grandes corridas, por exemplo, todo dia. Aquilo vai inflamar seu corpo, vai diminuir a resistência, por exemplo, de tendões. Até fratura por estresse é relatada, certo? Quando o paciente força muito a musculatura, força muito a parte óssea, podem desenvolver fraturas também, se não der o descanso adequado. Moderação, né? E se precisar do ortopedista, já sabe, Dr. Wilson Pedrosa, no Centro de Saúde Vivério. Vivério está com todos esses profissionais no Shopping Cidade Luz. É a primeira clínica médica realmente com várias especialidades no Shopping de Guarabira, com estacionamento, segurança, um ambiente muito favorável, excelentes consultórios, e você tem lá a oportunidade de conhecer a nossa equipe. Eu vou passar, só reafirmando, né, para quem ainda não tem, o telefone de agendamento de contato 991 28 4774, 991 28 4774. Se você não anotar, é só conversar com a nossa produção que nós vamos passar para você. Caso você tenha outras dúvidas, você pode acessar também nas redes sociais. Centro Vivere, tá lá no Instagram, e você vai ter toda a informação, entrar em contato, o link de agendamento. Inclusive, se o que nós falamos aqui com o Dr. Wilson, você se tocou, foi com você, foi diretamente, procure ajuda. É muito importante a gente não negligenciar, a gente cuidar
tratar, prevenir inclusive. Deu algum sinal aí, não tenha dor como estimação, procure, se trate, que é muito importante. Dr. Wilson Pedrosa, médico ortopedista do Centro de Saúde Vivere do Shopping Cidade Luz Guarabira, muito obrigado por ter vindo mais uma semana e vamos nos encontrar mais vezes para a gente continuar com essa prestação de serviço também ao público.